Irmãos, livro de Filipenses é uma carta do apóstolo Paulo aos irmãos de uma cidade, de uma colônia romana chamada Filipos. Filipenses é uma epístola, é uma carta, capítulo 2. Vou ler o versículo 1 até o versículo 9. Os irmãos podem se assentar. Filipenses, capítulo 2, verso 1 até o verso 11. Vamos lá então com entendimento. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui ele coloca Cristo antes de Jesus, por causa dos Jesuses. Quando ele põe Cristo antes de Jesus, ele fala que aqui a gente não devia seguir um exemplo de um guru, de um professor, de um mestre. Ele evoca Cristo, aquele que era antes da fundação do mundo, do Deus, que não tem hora, que está acima do tempo, do espaço, do eterno, que sendo em forma de Deus, ou seja, tendo a mesma forma, a mesma substância, a mesma divindade, o mesmo poder, a mesma deidade, a mesma santidade de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, abriu mão da sua glória, tomando a forma de servo, de escravo, fazendo-se semelhante aos homens, o representante exato de quem a gente é, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, ou seja, homens, mulheres, principados, anjos, demônios, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa carta de Paulo aos irmãos de Filipos é uma carta conhecida como a carta da alegria. Ela é impermeada, ela é melada, ela é molhada com alegria. O interessante é que no versículo 2 do que a gente leu, Paulo pede para que a sua alegria fosse completada. É como um copo que pode transbordar, ainda há espaço para alguma alegria. Por quê? Porque a carta, a forma com que ela é escrita, demonstra um homem já alegre com a igreja dos irmãos em Filipe, aos filipenses.
É uma igreja que o havia ajudado muitas vezes, de forma financeira, patrocinando o evangelho, assim como é dito, por exemplo, no capítulo 4, verso 18, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. No verso 16, ele faz uma lembrança, porque essa carta aos irmãos, aos filipenses, é uma carta de gratidão. Ele fala, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. 2 vezes ele foi ajudado financeiramente. Também em Jerusalém, quando fizeram um apanhado de oferta. Corinto. Ou seja, a igreja, esses irmãos daqui do qual esta carta foi endereçada, como é que foi endereçada? De novo, ele é abençoado com oferta. Quem lê uma carta dessa, falando de alegria, alegrai-vos no Senhor, não percebe que essa carta é uma carta escrita de um homem da prisão. Ele está preso em Roma. Aqui, no capítulo 1, por exemplo, ele faz menção à guarda pretoriana. As minhas prisões foram conhecidas por muitos, até pela guarda pretoriana. No capítulo 4 também, verso 22, ele fala, todos os santos vos saúdam, igreja, filipenses, mas principalmente os que são da casa de César. Os que estão aqui nessa prisão te mandam a paz do Senhor. É uma igreja constante na vida do apóstolo Paulo. O que ele faz? Qual é a importância dessa carta e por que eu quero falar sobre essa carta hoje, no momento de ceia? Porque, embora ele fosse um homem que estivesse preso, é um homem que não expressa em nenhum momento, nenhuma preocupação em quando sair da cadeia, ou na sua condição pessoal, ou no seu sofrimento, ou na sua pressa, ou na sua dor, mas é um homem preocupado com a igreja, esta igreja em Filipos, do qual foi a primeira igreja, por isso essa carta tão pessoal. Você não vê a palavra apóstolo aqui como em muitas das outras, em ele se autenticando, se impondo. Tudo está na primeira pessoa do singular, tudo é eu. Na maioria das vezes o sujeito é oculto, escrevo-vos a vós. Tudo com pessoalidade, tudo com carinho. E embora, se fosse eu, falaria do meu estado e da minha preocupação, não, ele fala a preocupação da igreja e é aí que eu quero chegar. Nesse capítulo 2. Do versículo 1 ao 4, ele fala sobre os pilares de uma igreja. A igreja dos filipenses, embora fosse essa igreja de mão aberta quanto ao dar financeiramente, a oferta, a voluntariedade, era uma igreja que encontrava provavelmente problemas, como no capítulo 4, na sua sutileza entre o problema que tinha, por exemplo, entre Evódia e Síntique. O que ele vai tratar aqui, que eu queria trazer a gente hoje de forma muito simples, é as verdades, os princípios que ele, lá de uma cadeia, esperando a morte, traz numa carta que bate e volta. Epafrodito traz a oferta dos filipenses e volta com esta carta. Qual é a preocupação dele? Qual é o princípio que permeia o capítulo 2 inteiro? 2 princípios, que está aqui. Primeiro princípio é o princípio da unidade.
Unidade é quando há uma diversidade, mas todo mundo consegue ser um. O outro princípio é o princípio da humildade. É disso que a carta vai discorrer, e é isso que eu queria falar, porque o que é ceia? Se não isso. Se não carregar esses dois valores que têm que ser inegociáveis para qualquer igreja que quer ser saudável, sã. Para qualquer casal que queira resistir aos estragos do tempo, que deixa marcas, a velhice, a banha, a feiura. São valores de quem quer resistir aos estragos do tempo, que é só o amor e o respeito. E não havendo, é impossível a relação humana. E a primeira coisa que ele fala é sobre a unidade. Unidade em quê? Primeiro, unidade no pensar. É todo mundo pensar da mesma forma. A preocupação dele, sabendo as notícias da igreja, foi: vocês têm que estar unidos, tem que haver unidade no modo de pensar. Modo de pensar em relação a quê? Em relação à política? Não, porque cada um aqui vota em quem quiser. Em relação a futebol? Não, sofram com o Flamengo. Em relação a quê? Em relação a Cristo. A preocupação do apóstolo Paulo é como você pensa em relação a Cristo. Se a gente aqui, se cada pessoinha, desde o primeiro até o último banco, pensa em relação a Deus de forma una, todo mundo tem que pensar igual, sem doença, sem mentira, sem excesso. Essa era a preocupação dele. Pensar como Cristo, não é como pensa o pastor, por exemplo. Porque eu posso acordar de mau humor um dia e surtar, e chegar aqui e falar: a partir do dia de hoje, de domingo, hoje é dia 10 de junho, vira pecado andar de paletó e gravata. E aí a gente vai acreditar que é pecado mesmo, porque o pastor disse que é pecado. A partir de hoje a gente tem que andar como Jesus andou, porque quem quer ditar moda em igreja tinha que andar de vestido, por exemplo, porque Jesus só andava de vestido, era a roupa de Cristo. Já que a gente vai implantar coisa humana, inventação de moda, andemos todo homem, mulher, tudo de vestido. Mas não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando da nossa forma de pensar em relação ao Evangelho e a Cristo, que tem um poder enorme de nos separar. É por causa dessa forma, deste modo de pensar. Por quê? Pelo amor de Deus, a gente está tratando de Filipe. O que é isso? Que cidade é essa? É uma cidade que faz divisão na sua época entre continentes. É exatamente a porta de entrada e saída entre a Ásia e a Europa. É uma cidade infestada de todo tipo de cultura. Por exemplo, Atos, no capítulo 16, em se tratando deste evangelho, nessa primeira igreja, na sua segunda viagem missionária à Europa, a gente vai ver lá pelo menos 3 tipos de culturas. Agora, a preocupação de Paulo, é isso que eu quero que vocês entendam, é que mesmo com culturas diferentes, onde tem lá a Lídia, em ele chegando em Filipos, não achou lugar para orar, muito pouco judeu, não tinha sinagoga, acha-se uma mulher que vendia púrpura, Lídia, asiática, natural de Tiatira. E ele chega, é constrangido a entrar dentro da casa dela, entram
oram, e quando sai, uma outra nacionalidade. É uma mulher possessa de demônio, que muita gente aqui, por exemplo, ia seguir ela e falar, louvado seja o nome do Senhor, porque ela tinha o espírito de adivinhação. Um primo meu me postou ontem no Facebook uma profecia de um irmão que chegava perto do Abílio Santana e falava, e para saber que é Deus, eu falo isso, você pensou isso, você fez isso, você fez aquilo. E eu mandei uma mensagem, a minha esposa é testemunha, muito irado, uma ira divina, falando assim, olha, enquanto eu gasto tempo tentando tirar essa idiotice dessa impressão boba, qual a vantagem de adivinhação? Isso edifica o quê? Enquanto eu gasto tempo, você faz esse desserviço ao Evangelho. Essa mulher adivinhava tudo, mas era possuída por um demônio grega. E vai louvando Paulo. Olha, esse é homem de Deus, do qual ele fica irado, vira para trás e expulsa em nome de Jesus aquele demônio. O caminho segue. Uma escrava, perderam muito dinheiro, porque acaba-se a adivinhação, o lucro. Paulo, Silas é preso, e todo mundo sabe a história. Vão para a prisão, começam, em vez a murmurar, em vez de falar, Deus, que desgraça, eu estou pregando o Evangelho. Ou então, meu Deus, eu sou crente, e por que está dando errado isso na minha vida? Com essas idiotices que a gente faz. Porque Deus vira mesmo essa cozinheira pronta para servir a gente, quando a gente quer. Não, eles começam a louvar a Deus, louvam. O que acontece? Um terremoto, vai e enche, arrebenta tudo. E a terceira nacionalidade é um carcereiro romano. Agora, note qual é a minha preocupação hoje aqui. Aqui a gente tem diversas culturas, níveis culturais dos mais diversos. A gente tem aqui formados, nível superior, todos os níveis. A gente tem aqui, como Atos no capítulo 16, a igreja de Filipe era composta de essa mulher, de Tiatira, riquíssima. A gente tem, por outro lado, um carcereiro, classe média, e a gente tem uma escrava. Tudo isso em Filipe. E a preocupação dele é o modo da gente pensar em relação a Cristo. A gente tem que pensar uma coisa só. Pense sobre a vida do jeito que você quiser, mas em relação a Cristo, nesta igreja, a gente tem que pensar segundo o Evangelho. Por isso, no livro de Lucas, no capítulo 23, está lá a cenografia da cruz. E a gente não entende por que isso. Só Lucas trouxe à tona isso. Lucas 23, 39 diz, e um dos malfeitores que estavam pendurados é a cruz. Jesus já havia sido crucificado entre dois ladrões, teve sede, pediu água, deram vinagre, e agora é isso que acontece. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Agora, note que a grande revelação do Evangelho, esta é a grande revelação do Evangelho, não foi dada a um piedoso. A grande revelação da parte de Deus que salva o mundo inteiro, Paulo levou décadas depois para descobrir. Nenhum discípulo pensou nisso. Isso é um tapa na cara de Deus, que sai de um ladrão a revelação da minha salvação. Qual é? Essa, que é Deus que está assumindo a minha condenação. Deus sendo condenado no lugar de homens. Olha que revelação absurda. Não, mas pelo amor de Deus, Pedro também teve uma revelação. Pedro, lá em Mateus, no capítulo 16, é aquele que diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, não é isso? Aí em Marcos, no capítulo 5, verso 5, está lá um homem endemoniado.
vivendo no sepulcro, totalmente possuído de demônios. E no verso 5, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra, e quando viu Jesus ao longe, correu, o adorou, e clamando em alta voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente, porque Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome. Significa que a mesma palavra, a mesma revelação de Pedro, diabo também sabia. Mas essa daqui veio de um ladrão. É esse homem que vem, esse perturbado de Mateus capítulo 5, que eu sei que tu és o Cristo, Filho de Deus, porque a gente acha que informação nos salva. E vem com essa extravagância, assim como o jovem rico, que veio correndo, prosta aos pés de Jesus, na extravagância, o prostrou, o adorou e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, quando vê essa extravagância, que não condiz, que não tem equivalência com o coração, ele deixa você vir, mas ele põe uma sola para você. E fala assim: olha, bom é Deus, calma lá, porque eu sei do seu coração, você gosta de dinheiro. Esse absurdo da cruz, é Jesus que olha para este moço, um ladrão, por um lado pede para descer, o outro fala assim: cala a sua boca, você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença. E ele olha para Jesus e fala: hoje mesmo estarás, e fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que Jesus fala? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí a gente dá glória porque a gente sabe o texto. Lucas contou o texto para a gente. Agora eu queria que você pensasse em uma coisa agora. Jesus está preso numa cruz. Do lado dele, 2 ladrões, de um lado e do outro. Eu queria que você, se você não tivesse essa informação de Lucas, e visse a mímica de Jesus conversando com um ladrão, o que você acharia que ele estaria falando? Pensa agora. Você pensaria nisso? A gente não pensaria nisso. Seja sincero, é Jesus conversando com um ladrão. E você não tem essa informação. Por quê? Porque, ora, se fosse um policial, o que ele ia pensar? Ó, Jesus está falando para ele: olha, isso é a lei, você está sob a lei, isso aconteceu porque você não seguiu a lei, você foi errado e essa é a consequência. Se fosse o Lula, por exemplo, o que o Lula diria? O que o Lula pensaria? Olha, eu dei o que eu pude a você, Bolsa Família, você teve tudo, eu te dei tudo, e você está aqui hoje do meu lado, não precisava. Se fosse, aí vai, Bolsonaro, esse é lugar de vagabundo, e vai indo. Se fosse crente, por exemplo, imagina um crente, olhando a crucificação, ao lado da mãe do ladrão, que vai ser morto, o que a gente diria? Eu vou te contar o que você diria. A gente diria assim: olha querida, infelizmente, ele foi para o inferno, o seu filhinho. É uma dó eu falar isso. Ele foi para o inferno e nem culto fúnebre a gente vai poder fazer, porque afinal de contas é um ladrão. Me perdoe, em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? E o que isso tem a ver com unidade no pensamento?
Porque a gente vai montando o nosso Cristo a partir do nosso julgamento. A gente vai montando um Cristo igual a gente, do nosso tamanho, sendo que quando eu julgo, note você que os julgamentos são os mais diversos, note você que quando eu julgo alguém, eu estou falando muito mais do que há em mim, das minhas impressões, da minha doença, da minha falta de amor, ou falta de conhecimento, ou falta de sabedoria. E isso aconteceu comigo hoje, por exemplo. É um casal que passou de carro ali. Na hora do culto. E eu olhei para eles e eu só pensei assim, meu Deus, que falta de responsabilidade. Vai começar um culto agora. E eles estão aqui na porta da igreja e saíram de carro. É para minha cara queimar. Aí depois do meu julgamento, porque eu julgo segundo a craca que eu sou. Depois eu fiquei sabendo que este casal estava indo a uma outra cidade, porque o primo do motorista havia morrido, teve morte cerebral. Aí eu olho para mim e vejo este lixo que eu sou. Porque quando eu julgo, eu falo mais de mim. Por isso, não julgueis. Vamos pensar como Cristo. É por isso que em matéria de ceia, 1 Coríntios capítulo 11, do 23 em diante, fala assim, olha, se vocês julgassem a vocês mesmos, vocês não seriam julgados. Mas a gente julga o outro. A gente olha para o lado e vem para minha casa e fala assim, a irmã tomou ceia, Marquinhos. Não é da igreja, Marquinhos. Tomou a santa ceia do Senhor. E eu, como porteiro, guardião das causas divinas do céu, da glória, eu falo, Marquinhos, isso é uma vergonha. Porque isso habita em nós. O juízo. Paulo, a preocupação é da gente pensar como Cristo pensou. E ele nunca deu confiança para a gente julgar ninguém. Nem uma mulher nua adúltera. Pega em adultério, nem isso, nem a obviedade do crime eu posso julgar, porque eu não sei os processos do coração, porque eu gosto de ver paletó e gravata e deu dízimo e foi na igreja, é santo, mas Deus não se impressiona com tais cenografias. Unidade no relacionamento. Ceia isso. Por que eu tenho que ir na igreja? Meu Deus, para mim, eu sirvo a Deus. Não tenho que ir na igreja. Eu também não. Mas eu venho na igreja porque não há ceia sem você. Sem vocês, sem comunhão, sem partir do pão, sem olhar para a sua cara e falar, eu te amo. Porque em eu não podendo fazer isso, nisso eu não posso tocar. Relacionamentos sadios dentro da igreja, sem doença, sem partidarismo, é isso que estava acontecendo aqui, é isso que estava entrando dentro da igreja, os partidos, as panelas. Igreja tem panela? Tem. Aqui tem panela na igreja? Tem, mas tem que ser uma panela aberta, a tampa tem que estar aberta, é jovens, é isso, é aquilo, mas tem que poder chegar e entrar. Unidade no relacionamento, isso é ceia. Ceia é isso, é de um pão só. A gente faz 1000 pedaços e eu como, e a Cristiane come, e significa que eu sou parte dela, ela é parte de mim, nós somos um corpo. Eu não posso falar para a orelha, eu não preciso de você, pé, porque eu te preciso. A gente se depende. E a gente só vive se for assim. Ninguém é uma ilha. Eu fico vendo casais que querem viver carreira solo.
horroroso, não tem unidade no relacionamento. Eu fico, meu Deus do céu, para que casou? A alegria de um é exatamente a dor do outro. Não comungam de um mesmo projeto e se casaram em nome de Jesus. Tira ele disso. É um projeto anti-vida. Gostam de coisas totalmente opostas. Eu não sei como que isso não é resolvido no namoro. Que a gente gosta de resolver sexo, por exemplo, casando as pessoas. E aí a gente vai criando essa doença. A gente quer ter ministério casando. E é doença. E vai adoecendo, e um inimigo do outro. Tomando ceia. Comendo o mesmo pão, falando glória a Deus, que eu vou chegar em casa e o bicho vai pegar lá. Mateus capítulo 11, verso 28, eu estou lendo tudo, eu poderia citar, eu estou lendo para você ver que é Bíblia, eu não estou tirando da minha cabeça. Mateus no capítulo 11 fala sobre relacionamento. 11:16, é Jesus. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam na praça e clamam aos seus companheiros, pede, grita e dizem: tocamo-nos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não choraste. Porque veio João não comendo e não bebendo e dizem, tem demônio, não faz nada, não gosta de nada. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e aí dizem, eis aí um homem comilão, beberrão, amigo de publicano, de pecador. O que tem a ver isso com relacionamento? Relacionamento tem a ver quando meninos se casam. Meninos e meninas se casam. Quando meninos e meninas se casam, tem festa, um está pulando de alegria e o outro chora. Um está chorando, é um requiem, é um cantar fúnebre. E você ri. Aí essa disparidade dentro de casa, e a gente vai falando e vai chamando isso de vida abundante, de vida cristã, e vamos rindo, e vamos que vamos. Que afinal de contas isso é brincadeira. O bom mesmo é a gente estar aqui na frente, pregando a palavra de Deus, de paletó e gravata, usando o microfone. Cura, unidade no relacionamento. Saibam se relacionar dentro da igreja. Se não dá para amar, o apóstolo Paulo viu isso. Mais à frente ele fala assim, olha, suportai-vos uns aos outros, pelo menos. Que haja respeito. Mas que vocês saibam ter unidade no relacionamento. O que o texto evoca, para a gente cear, é que haja em vós também unidade no sentimento, que haja em vós o mesmo sentimento. O mesmo sentimento que houve em Cristo. A sua humildade. O seu não engrandecer, olhar para o lado, porque a humildade é um problema, é a cura do nosso problema, da nossa soberba, não é humilhação, não peça a Deus humilhação. Tem um hino da harpa, tadinho, uma pena, que fala assim, olha, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado, eu não quero ser humilhado. Humildade não é isso, mais humilde, aí sim, e cheio de amor. Humildade. E aí, como Paulo vai falando isso, igual eu estou falando, com verborragia, com retórica, ele usa o exemplo dos exemplos, porque não tem nada pior na vida do que um bom conselho acompanhado de um mau exemplo, principalmente para criança, que hoje aprende por imagem, tudo é imagem,
tudo é computador, tudo é desenho, tudo é animado. Eles estão vendo vocês dentro de casa com os conselhos extraordinários que a gente tem e com os péssimos exemplos que a gente dá. E aí fica essa loucura na cabeça. Quem eu sigo? Papai aqui em casa ou papai na igreja? Mamãe aqui ou mamãe na igreja? O que seguirei eu? Eis a questão. Jesus é este exemplo de humildade. E olha o texto que fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Cristo é o modelo da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é quem a gente tem que imitar, quem a gente tem que seguir os passos, ser humilde como Ele foi. Eu louvo a Deus, eu fico vendo como a gente vai criando deuses na igreja, produzindo homens, super-homens, que a gente não divide 1 quilo de sal com ele dentro de casa, então a gente fala, meu Deus, olha que homem extraordinário, homem de Deus, e aí a gente corre atrás para revelar, para adivinhar alguma coisa. Quando o cara vem e fala assim, olha, vocês têm que ficar debaixo da minha autoridade espiritual, porque senão o mal vai acontecer na vida de vocês. Eles todos acreditam nisso. Eles me veneram, eles têm medo de mim. Aí eu louvo a Deus que existe a teologia do vaso. A teologia do vaso. Qual vaso? Mistério. Qual vaso que é? O vaso selite. Esse é o vaso, essa é a teologia do vaso. Essa não tem igual, porque esse ser que a gente produz como sendo o super-homem, o mais espiritual, o raio-x, o Senhor dos senhores, aquele do qual você tem que estar debaixo e sofrer a vida toda, porque senão sua vida vai ser uma desgraça. Quando ele está no vaso, no selite, ele olha e fala assim, eu sou igual a todo mundo, eles que não sabem disso. É uma forma da gente acabar com essa idiotice que a gente tem, que eu já não aguento mais. Ceia se resume em quê? Unidade. Se você pode olhar para o lado e falar assim, a paz do Senhor, eu te amo. Isso é ceia, porque se este pão, não sei de onde foi feito, e esse suco de uva, não achar no seu símbolo a sua concreção do que há dentro de mim eu estou tomando para minha própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. É como se eu pegasse uma pomba branca, símbolo da paz, e a soltasse dentro de um micro-ondas e ligasse ele. É como se eu falasse de paz em todo culto e fosse um produtor de contendas das mais diversas. Quando a ceia, o sangue, a humilhação, o que foi feito por nós, e como que foi feito? Está lá no texto, versículo 13, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. O que é isso? Aí os irmãos vêm e falam assim, Marquinho, ora para mim querer, porque é Deus que efetua tanto o querer quanto o efetuar. Esse texto está falando de salvação. É Deus que opera tanto o querer. Quem quis foi Deus, não foi eu que cheguei e falei assim, Senhor, eu preciso de salvação. Não, isso veio dele, o querer veio dele, o efetuar foi ele, quem morreu foi ele, quem absorveu o meu pecado foi ele, quem me perdoou foi ele, quem tem glória é ele, quem tem que ser glorificado dentro de uma igreja não é o pastor, é ele, quem tem que falar na igreja é ele, quem tem que brilhar na igreja é ele, porque quem morreu por você é ele.
Ele quis. O véu foi rasgado de alto a baixo. Por que Mateus falou isso? Para a gente saber que o processo foi de cima para baixo. O véu não seria rasgado por mim jamais, é grosso demais, é impossível. Mas ele vem e rasga, e agora você que veio aqui, talvez seja o mais mal julgado desta cidade, porque ninguém conhece a sua vida, a sua história, ninguém conhece o seu sofrimento e a sua dor. Então é fácil para eu olhar para você e julgar você segundo a doença do meu olhar. Mas a notícia que eu quero te trazer hoje é que ele se humilhou e morreu na cruz do Calvário por você, ressuscitou ao terceiro dia, e você pode mudar de vida, ele pode te restaurar, e Recreio vai falar o que aconteceu com ele. Ele é Deus, ele é maravilhoso, ele nos ama, ele é lindo, e ele não abre mão de nós. É isso que você tem que entender, é isso que é pão, é isso que você vai fazer, é tomar e falar na sua orelha, ele se rasgou todo por causa de mim, e ele que quis, ele que efetuou tudo, eu não fiz nada. Eu só pequei, eu só errei, eu só o entristeci, e como ele não é igual a mim, ele fala assim, olha, estão perdoados os seus pecados. Igreja, estão perdoados os teus pecados nessa noite. E a pergunta é, você pode perdoar o pecado um dos outros? É isso que Jesus disse. Este é o problema de João. Porque se vós não perdoardes os pecados um dos outros, o meu Pai que está no céu não vai te perdoar. Então, espera aí, significa que eu tenho o poder de perdoar pecado? Meu Deus, que blasfêmia. Não sou eu que estou dizendo, meu filho. É a Bíblia. As ofensas eu tenho que perdoar. Isso é ceia. É o exemplo máximo da sua humilhação, da unidade, no relacionamento. É aquele que não vê mais nenhum traço sanguíneo, que não me deixa mais ter nenhum tipo de preconceito em relação ao sangue, à cor, à posição financeira. Quando ele lá da cruz fala, João, ô João, que não tem nada a ver comigo, que não tem meu sangue, está aí a sua mãe, Maria, mãe, está aí o seu filho, porque relacionamento verdadeiro e real são aqueles que saem da cruz, que nascem na cruz. A verdadeira família é a que está na cruz, que saiu de lá e lá tem o seu ponto de partida, porque lá tem perdão. Não existe família sem perdão, não existe casamento sem perdão, não existe relacionamento sem perdão, porque a gente se fere um ao outro, a vida é assim. A única maneira de ser igreja é perdoar. E o que é perdão? É uma perda grande. É saber que você vai sair perdendo mesmo. Mas e daí? E daí? Pelo menos a gente está junto. Eu queria que você entendesse isso. É a única forma de ir para o céu, minha filha. Eu fico vendo em relação ao tocante, a unidade no pensar, a doença do calvinismo com arminianismo. A grande questão deles, porque não pensa só um como Cristo, é se você é salvo pela fé, se é que você pode ter fé, sendo um homem pecador, pecado original, e etc. e tal, ou se é pela soberania e eleição de Deus. Essa é a preocupação deles. Enquanto tem um monte de asilo para visitar, tem um monte de hospital para visitar, e eles estão nessa idiotice. Em vez de pensar como
Cristo pensou. Olha, resumindo, pense como Cristo. Você quer ser feliz na sua vida? Eu vou te dar uma fórmula da felicidade. Eu acho lindos os livros de felicidade. 3 segredos para a felicidade. Eu vou te dar um só. E que tem os seus desembocamentos. Você jovem que está conversando, todo mundo. Pense como Cristo pensou. Reaja como Ele reagiu. Fale como Ele falou. Ame como Ele amou. E a sua vida vai ser transformada. Vamos ficar de pé. Senhor, nós te agradecemos por este culto, esse momento tão pequeno, tão pouco, meu Deus, mas nós glorificamos o seu nome, o nome do seu Filho foi exaltado nessa noite, aqui nessa igreja, e na vida de cada pessoa. Nos leve em paz, as pessoas que estão nas grandes cidades, meu Deus, os nossos filhos, guarda do homem mau, do homem violento, do homem arrogante, abençoa, Senhor, quebra laços, barreiras, abençoa o seu povo, a sua igreja e a sua noiva, e nós somos peregrinos aqui nesta terra estranha. Nos ajuda na nossa caminhada, e aquele que aceitou Jesus, dá força, dá graça, Senhor, para ele continuar até o fim. Que seja assim em nome de Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão verdadeira do Espírito Santo seja com todos desde agora e sempre. Todos digam amém.